Como vender e instalar uma usina fotovoltaica. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui nesse programa que é o Projeto 12K. Eu sou o Elvis e eu ensino vendedores de energia solar a ter uma renda mínima mensal de R$12 mil. R$12 mil aí de comissão no seu bolso, aplicando o meu método. E no conteúdo de hoje, como é que eu faço para vender e instalar uma usina fotovoltaica? Esse conteúdo ele vai te ajudar, vai colocar você mais próximo dos 12K, dos R$12 mil, que é o que eu vou trazer aqui para você. Esse conteúdo ele vai te ajudar também a identificar algum ponto cego nessa jornada comercial que de repente você não está conseguindo identificar. E eu estou aqui para te ajudar, meu amigo gafanhoto. E ó, esse conteúdo ele não é para você que é vendedor de placa, né? Que sai vendendo placa, só fala de marca, né? Só tecnês e você não consegue escalar, ou seja, faz uma venda a cada 2, 3 meses, ou ficar reclamando aí da vida que realmente os clientes querem só preço, ficar reclamando que os clientes querem só produto e assim por diante. E esse conteúdo também não é para você que é um vendedor mediano. Vendedor mediano é aquele que se contenta com 2, 3 pila por mês e tá tudo bem. Você pode até estar ganhando 2, 3 pila antes de entrar para o Fórmula Fotovoltaica, que é o meu método, que eu ensino por dentro como que você faz a jornada rumo aos 12K. Mas uma vez que você entrou, meu amigo gafanhoto, não tem como olhar para trás, tá bom? Então, bora lá. Bom, a primeira dica que eu te dou para você vender uma usina, tá? E instalar, bom, primeiro, você tem que entender o que é uma usina. Uma usina fotovoltaica, existe uma crença limitante na cabeça da maioria, seja dos clientes e seja até mesmo dos vendedores de energia solar, de que uma usina, ela tem que ser um tamanho de grande porte. Opa, uma usina tem que ser uma fazenda solar. Uma usina tem que ser... Cara, não é nada disso. Não é nada disso. Na nomenclatura, se você tiver uma placa, um módulo e um inversor de 1 kg, já é uma usina. Você já é um usineiro, cara. Você já vendeu uma usina. Então, Elvis, esses sisteminhas que eu tenho aqui em telhado, que eu vendi já, ou que eu pretendo vender, é uma usina? Sim, gafanhoto, é uma usina. Mas o conteúdo de hoje, você já vem até aqui para você identificar o que é uma usina, que é o que todo mundo fala, que é o que está na moda, que são usinas de investimento. Bom, usinas de investimento. Então, para você vender uma usina, promover uma receita recorrente para o teu cliente, tá? Ou, eu vou falar nos dois modelos aqui para você entender. Ou uma usina também para geração própria de energia, tá? Para você fazer isso, primeira regra, você tem que ajudar o teu cliente a comprar e não querer vender para ele. Tá? Ajuda ele a comprar. E para ajudar o teu cliente a comprar, você vai ter que, primeiro, aquela regra, né, inicial de um processo comercial, a captação desse cliente, o orçamento, o follow-up, depois o projeto. Mas, para você identificar esse perfil de cliente, uma das primeiras regras, tá, se é usina de investimento, é o cliente que gosta de investimento de receita recorrente. Ou eu vi alguns casos também que eu tenho aqui na minha base dos meus mentorados, de quem faz a usina e comercializa a usina pronta, como se fosse construir uma casa e vender a casa, tá? Tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso. Elvis, tem margem para esse tipo de operação? Margem, né? Que dá para ter receita? Tem. Tem gente que quer o peixe assado, não quer ir lá pescar o peixe, né? Quer o peixe assado na sua frente. E ó, tem nada de errado. Mas assim, uma das coisas para você vender a usina, tá? Então você vai levar todo um dimensionamento de projeto do teu cliente, daquilo que é um fator de capacidade dessa usina. O que é o fator de capacidade, Elvis? É aquilo que você planejou a geração ao longo de um período, por exemplo. Né? Na maioria das vezes, usina de investimento, quando é para o perfil do investidor, ele não vai ter consumo local, ou o consumo vai ser muito pequeno, tá? Para poder fazer sentido, para poder comercializar de uma forma legal o excedente dessa energia. E essa comercialização, onde você vai fazer uma implementação para o teu cliente, ele precisa entender qual é o modelo de negócio que ele vai atuar. Na maioria das vezes é na geração compartilhada. Geração compartilhada é uma modalidade que está acervada na geração distribuída, que é as energias renováveis. Então nós temos lá a Lei 14.300, que ela faz o apontamento e direcionamento de tudo aquilo que é as regras da Resolução 1000/2021
E ali nós temos direitos e deveres. Então, na geração compartilhada, nós temos o perfil que o teu cliente investidor ele vai poder ser inserido no modelo de cooperativa de energia. Cooperativa de energia tem que ser lavrada, tem que ser constituída essa cooperativa, no mínimo de 20 pessoas, sendo CPF, ou podendo ser em alguns casos esporádicos PJ. Por que eu falo casos esporádicos? Porque tem a característica do cooperativismo, normalmente ela está linkada, né, no seu DNA para pessoas físicas, mas pode ter a presença também de pessoas jurídicas. Prova disso são cooperativas que nós temos de crédito. Nós temos, na maioria da carteira, né, em grande escala de movimentação, são PJs. Eu já vi e já ajudei a constituir cooperativas de energia que estão inseridas no modelo somente de PJ, nas beneficiárias dos cooperados. Ah, mas por que isso? Porque ele consegue fazer uma distribuição desses créditos de energia que vai vir do seu cliente num ticket médio de consumo de energia para um perfil de cooperado, ou seja, de beneficiário com uma escala maior. Ou seja, essa cooperativa ela pode ter no seu estatuto, de uma forma lá nos compliance ou nas suas regras estratégica e comercial, de que ela pode ter um ticket mínimo de beneficiário cooperado de 3.000 kWh. Então, logo, uma usina de 75 kW de carga, que é uma usina microgeração, se ele pegar aí 4, dependendo da região do estado, se pegar 4 cooperados, já vai absorver essa energia dessa usina 75, saca? Então, esse é o modelo que não é somente vender a usina para o cliente, virar as costas, mas para você vender essa usina e para você ir para a instalação dela, enquanto o teu time de campo está lá no canteiro de obras, fazendo a execução, você já tem que estar trabalhando nos bastidores esse modelo de negócio e até mesmo, quiçá, antes da inicial, do primeiro buraco que você vai fazer lá se for uma estrutura de solo, ou do primeiro, brocante, o primeiro prego que você colocar no telhado do teu cliente, você vai ter que ter isso já desenhado. Aí nada que impede de você ir desenvolvendo esse modelo de contrato da entrega dessa energia. E tem todo o mecanismo por trás. São as mudanças de titularidade da fatura de energia. Tá? Se é no modelo de cooperativa que você vai fazer a entrega desse produto, dessa energia, a cooperativa vai se incumbir disso, mas ela vai solicitar para você um checklist de documentos, vários documentos. Documentos do gerador, matrícula do imóvel, fatura de energia atualizada, vai lavrar o modelo de contrato e arrendamento, então tem todo esse mecanismo. Mas se tratando, tá, da geração compartilhada ainda, nós temos um modelo de consórcio. A empresa faz muito modelo de consórcio por aí, principalmente consórcio em grupos econômicos internos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Existe lá um investidor, os imóveis dele são todos alugados, né? Todos eles são alugados. Eu vou colocar aqui uma situação hipotética. Vamos supor que essa pessoa tem 5 supermercados e esses supermercados estão todos com o CNPJ distinto. Ou seja, um mercado está no nome da filha, outro mercado está no nome de um filho, outro mercado está no nome da esposa, outro mercado está no nome dele e assim sucessivamente. Tá? Então não é matriz e filial, mas é um grupo econômico familiar. Ou às vezes tem outro mercado no nome do irmão, né, que é sócio, mas não tem aí, por exemplo, a característica de matriz e filial. Nesse caso, super sugiro que seja desenvolvido um modelo de consórcio de energia. E como é que você faz isso? Enquanto você está ajudando o teu cliente a comprar a usina e você apresentou essa solução para ele, você pode vir internamente, pode constituir ou não, sim ou não, uma SPE, que é uma sociedade com propósito específico, ou você já pode ir direto para o modelo de consórcio. Eu sugiro constituir uma SPE, porque a SPE, tá, que é uma empresa, uma característica, ela é uma empresa que tem uma sociedade com um propósito específico. Você pode colocar até uma data vênia, porque ela tem que ter um início, meio e fim, mas uma data de média longa vida, tá? Até de repente a vida útil da usina, ou até mesmo
se você tiver algum compromisso, o teu cliente tiver algum compromisso financeiro junto a uma instituição financeira de contratação de crédito para viabilização dessa usina. Então também é possível. Mas essa mesma SPE, ela pode participar do instrumento do consórcio como a consorciada líder dentro do consórcio. E lembra que eu falei das outras beneficiárias, por exemplo, 5 supermercados, que não é filial, você pode carregar todas elas para dentro do consórcio, todas elas para dentro do consórcio, e aí elas terem a possibilidade de ter os créditos de energia, tá? Os créditos de energia destinados a elas, sem mudar a unidade consumidora, bastando ela participar do modelo de consórcio, saca? É essa a diferença. Ah, Elvis, mas é muito complexo. É o que a minha empresa Santo Dia faz hoje para investidores, para integradores. Ela faz a modelagem, ou seja, ela elabora um modelo de negócio a ser inserido. Quando é consórcio, ela faz todo esse trabalho jurídico e todo esse trabalho contábil também junto à parte para poder ter um modelo de negócio mais preciso, vamos colocar assim, que converse com a expectativa do investidor. Então, esse é o modelo. Então, para você, como é que você faz para você vender? Então, para vender a usina, numa primeira parcela, você precisa conhecer esse mecanismo, tá? E se você não conhece, você precisa ter o telefone de quem sabe. Ou seja, próxima oportunidade, entra para o Fórmula Fotovoltaica, que você vai aprender por dentro, inclusive os modelos de contrato, para você poder executar e trabalhar nesse mercado com maestria, sem depender de terceiros. Você até pode vir a depender de terceiros, mas contratando esse terceiro para fazer aquilo que você precisa que seja feito, não ficando refém do terceiro, saca? Ah, Elvis, mas se eu entrar para o Fórmula ou ficar refém do Fórmula, você vai ficar refém do conteúdo de informação que vai te ajudar a chegar nos 12K, que vai te ajudar a chegar nessa comissão pretendida. E se você é integrador, 12K vai virar pó. Por quê? Porque integrador tem uma margem maior, mas tem muito mais responsabilidade também. Mas você pode potencializar o vendedor a ter essa receita de 12K. Ajudando, ensinando ele como é que ele faz para vender uma usina. Nesse caso, estamos falando de uma usina de 75 kW de carga, que no overload desse sistema, isso tende a funcionar muito bem, você pode chegar a 100, 110 kW pico de potência instalada. Lembrando que se for uma usina que ela vai injetar praticamente 98, 99% dessa geração, do fator de capacidade dela, você tem que cuidar um pouco com esse overload que o seu inversor possibilita. Principalmente se você tem lá, por exemplo, num cenário de microgeração, na maioria das vezes, com 75 kW de inversor, na maioria das vezes, você tem lá 75 kVA de transformador e 200 A do padrão geral. Se você tiver 110 kW pico e naquele pico de geração você está injetando e você não tem consumo local, pode acontecer alguns efeitos colaterais e um deles é desarmar o disjuntor geral, porque ele não suporta mais que 200 A. E você está promovendo uma geração superior que vai exigir que você tenha que ter um disjuntor geral mais robusto, ou seja, 250 até 300 A, que deve fazer a alteração do teu transformador. Então isso pode trazer algum tipo de problema. Eu vejo aí alguns integradores e vendedores no mercado colocando até 120 kW pico de módulos e injetando tudo. Ah, com certeza ele sabe o que eu estou falando. E se não sabe, ele vai sentir isso na pele. A probabilidade de desarmar o disjuntor é muito grande. Tá? Então presta atenção nisso. Mas eu tenho um consumo local. Meu cliente tem lá um aviário, ele consome 4.000 kWh. Posso levantar? Faça um estudo junto à tua engenharia. Se você tiver essa carga que estabeleça, vai ter um problema do vazio sanitário no futuro, que ele para a operação e vai injetar tudo. Então você tem que ter essa estratégia para não comprometer a vida útil dos seus equipamentos e principalmente a entrada de serviço da distribuidora local. Então presta atenção nisso, tá? Então entrando na parte técnica, isso faz parte da venda consultiva de uma usina que vai te trazer menos problema, ou seja, não vai trazer uma dor de cabeça para o seu cliente. Fechou? Então tá. Você falou como instalar essa usina. Veja, se você é vendedor e integrador ao mesmo tempo e você também vai para o canteiro de obras, não tem nada de errado.
Você pode até querer cruzar e correr para cabecear e marcar o gol. Só que tem um detalhe que você tem que abrir o olho, gafanhoto. Você não escala. Como assim não escala? Você não consegue escalar negócios, porque enquanto você poderia estar prospectando, enquanto você poderia estar vendendo, você está lá no canteiro de obras instalando. Como eu falei, não tem nada de errado, mas você não escala. O que eu sugiro? Você pode até nessa inicial que você está saindo da parte de instalação e migrando para a comercial, você pode até seguir nessa jornada, mas você já tem que estar fritando o bolinho e cuidando do gato. O que eu quero dizer com isso? Fritando o bolinho e cuidando do gato. É colocar colocar alguém da sua confiança para poder ir pivotando a parte de instalação. Porque o projeto, uma vez feito, o projeto unifilar, uma vez desenvolvido, dependendo do tamanho do projeto, se for um trifilar, uma vez desenvolvido, constituído, é só você chegar e apresentar para o teu líder de campo, que vai fazer essa operação e vai dar sequência, e você não vai soltar a corda, você pode em alguns momentos dessa instalação aparecer para fazer uma auditoria e ver se está tudo a termo, está tudo dentro da conformidade. Agora o que você não pode é ficar o dia inteiro lá, cara, em cima de um telhado ou furando buraco para colocar essa usina. Se agora no começo você não tem alternativa, é assim que vai ser feito. Mas sugiro, quer escalar, quer subir, quer desenvolver, quer criar uma grande empresa, e você tem que ter esse pensamento de grande, você não pode estar full time, ou seja, o tempo cheio, na operação como um todo. Você não pode estar na micro operação, nem tão menos, você não pode estar linkado diretamente só na venda e esquecer da parte técnica da instalação. Como você não pode estar só na instalação, como eu falei, e esquecer da parte comercial. Você tem que estar no macro. E você pode ter um líder de campo, sim, fazendo lá toda a operação, mas você também tem que ter representante comercial e formatando os representantes comerciais para poder escalar. Porque você que é vendedor de energia solar e só vende, talvez isso que eu estou falando para você é uma coisa de outro planeta. Mas tão logo, se você também quiser escalar, você vai ter que montar uma operação própria. Até porque você já tem uma empresa constituída. Mas eu estou contente aqui, cara. Estou faturando múltiplos 12K. Tá? Eu sou gafanhoto master do Form, estou faturando múltiplos 12K. Não quero incomodação, não quero funcionário. Tá tudo bem. Tenho muito mentorado meu que vive muito bem assim. Sem um compromisso direto com funcionários e tudo mais, mas ele tem um compromisso com a parte contábil da empresa dele como representante e com as responsabilidades, mas isso torna também, em alguns casos, mais liberdade, porque o empresário não tem tanta liberdade quanto o representante direto, que também é um empresário, mas é ele. Só que se ele produz, ele ganha. Se ele não produz, ele não ganha. Aí o empresário, se ele tiver funcionário, colaborador abaixo dele, ele pode até tirar férias uma semana. A engrenagem ela tem que funcionar. Ela tem que seguir os processos. Então, olha, para você vender uma usina e instalar ela ao mesmo tempo, complexo. Se é o que você tem para hoje, dê valor, continue. Mas eu super recomendo que você abra a tua caixa de ferramentas e comece a avaliar um outro cenário. E esse outro cenário tem muito a ver com o que eu estou te colocando agora, que é justamente essa escalabilidade. Então ajuda o teu cliente a comprar. Agora deixa eu falar desse cliente que tem essa característica, tem esse perfil. Veja, tenha humildade em saber que esse cliente ele não entende do processo. Normalmente esse cliente te dá um spoiler. Ou ele te pergunta, como é que eu faço para vender energia? Porque ele viu alguém fazendo, que não é novidade. Para ele mas não é novidade para o mercado. Ele viu alguém fazendo, viu alguém operando. E você precisa ter um preparo para você colocar as respostas para o seu cliente, tá? Para pelo menos estimular ele e avaliar por dentro de como é que funciona. E o cliente normalmente ele tem uma crença de que essa energia comercializada, por exemplo, para a distribuidora local, para a concessionária local.
E você até entrega energia para ela, mas gera crédito. E esse crédito é compensado em uma outra beneficiária que é indicado pelo cliente, mas na maioria das vezes é o integrador ou o representante comercial. Já tem que ter o direcionamento do escopo desse produto, para escoar esse produto, ou para uma cooperativa, como eu falei no inicial, ou para um consórcio. Ou vou colocar uma outra modalidade na geração compartilhada para você também, que é o modelo de associação. O modelo de associação ele é mais simplista na operação. Ele vai juntar o que nós temos na cooperativa e vai juntar o que nós temos no consórcio. Ou seja, você pode ter PJ e CPF, claro que no consórcio também pode, na cooperativa também pode, mas ele vai trazer uma forma mais simplista, ou seja, a partir de 2 ou 3 pessoas você pode constituir uma associação. Associação comunitária, associação filantrópica, associação de tudo que é tipo, que você imaginar você pode, mas tem que ser uma associação formatada, uma associação que tenha respaldo, tá? Então, é um modelo que você também pode operar. Quer ver um exemplo? Vou pegar uma associação de igreja. Tem uma associação lá. Essa igreja, vou pegar um exemplo aqui, gente, associação hipotética, uma igreja católica. Ou qualquer outra religião que você queira, não importa. Você tem lá um templo, tem uma igreja. Essa igreja, se ela tiver um espaço físico maior, ela pode compor a geração própria de energia e ela pode selecionar próprios membros dessa associação, que faz parte dessa religião, para ter, se tiver lastro de energia. O que é lastro de energia? Se tiver crédito de energia suficiente, fazer a compensação para esses membros. Uma distribuição da estratégia que você pode vir a fazer para ajudar. Vamos lá, um exemplo. Ajudar uma classe desfavorecida, enfim, não importa. Então, tudo isso aí são pontos relevantes de modelo de negócio que precisa ser trabalhado. Olha quanta oportunidade eu estou trazendo. Não é só o agricultor no agronegócio que pode investir. São associações, são empresas, indústrias. Tem muitas possibilidades. E se tratando da geração compartilhada, eu vou falar de um outro segmento que para mim, hoje, ele é um monstro adormecido. Ou seja, ainda ninguém se antenou para esse lado, que é o modelo de condomínio. Nesse modelo de condomínio, ele pode ser um modelo de EMUC, empreendimentos de múltiplas unidades consumidora, que é uma usina instalada na geração junto à carga. O que é junto à carga? Eu tenho um condomínio, eu vou fazer o sistema dentro do condomínio e vou fazer a compensação primária para a área comum do condomínio. E se eu tiver espaço físico para colocar uma usina com fator de capacidade maior, eu posso compensar essa energia para os condôminos, saca? E dentro do condomínio eu tenho um condomínio edilício ou voluntariado, que daí, se eu, na ausência do espaço físico, que é um ponto crítico para o condomínio, por que ponto crítico? Porque não se tem espaço, pega prédio, o telhado está recheado de antena, tudo que é coisa, muito alto, perigoso. Então você pode alugar uma chácara, você pode pegar uma área de lazer, pode pegar qualquer área, um canteiro ou um telhado de uma empresa lá que está obsoleta e fazer a instalação desse sistema lá, fazer o arrendamento para o condomínio, ou se a área for do condomínio, já não precisa ter a matrícula que valida isso, e faz o direcionamento dessa energia. Então essa usina tem que estar pertencente à unidade de consumo do condomínio e faz o direcionamento da energia primeiro para a área comum, depois para os condôminos. Saca? É essa a diferença que você pode fazer, entrelaçar. Eu posso fazer direto para os condôminos e não para a área comum? Você pode, mas eu recomendo que você primeiro amortize, ou seja, diminua, se possível, zere os kWh da área comum. Porque a área comum faz mais sentido porque tem todos os participantes que estão inseridos nela que vai tomar benefício com isso. E a área comum então, Elvis, como é que eu faço o modelo de negócio? Tem que mudar a unidade do consumidor de todos os condôminos? Eu tenho lá um prédio com 130 apartamentos, 130 famílias, 130 unidades de consumidor. Tem que mudar todos para o condomínio? Não. Mas essas unidades consumidoras, você vai validar isso na distribuidora, que elas estão pertencentes ao estatuto do condomínio, levando o estatuto do condomínio, que vai identificar a unidade consumidora e o titular, que num formulário você vai preencher a compensação para o condomínio de forma... Você tem duas maneiras daí.
Todas as regras que eu estou colocando tem duas maneiras. Percentual, que é o mais utilizado, percentual. 2% para um, 3% para outro, 1% para um, e assim 0,5% para outro, né? 130, né? A gente colocou, enfim. Então você vai ver a parte cota percentual de uma fatia dessa usina, do fator de capacidade para cada condomínio. Ou você vai colocar por prioridade. Eu quero que a unidade consumidora X amortize toda a energia dela, depois vai para B, depois vai para C, depois vai para D. Isso pode ter algum fundamento? Pode, às vezes é uma negociação de que, por exemplo, o Joãozinho aportou mais grana do que qualquer um outro, então a prioridade é dele, enfim, a área, sei lá, alguma tratativa. Então você viu que para você vender uma usina fotovoltaica e instalar sua usina fotovoltaica, ela é de fundamental importância que você, empresário ou você, representante comercial, você acompanhe os processos, tá? Desde a sua inicial, é claro, até a finalidade. Mas nessa finalidade que você acompanhe, entenda? Acompanhe. Não significa necessariamente que você meta a mão na massa. E você, empresário de escala e que venha a escalar, também você acompanha o processo comercial, principalmente quando for na finaleira, que é para você fazer assinatura de contrato. É muito importante que você participe. Que você, por mais que você tenha um departamento jurídico que fez lá a reforma, a constituição desse contrato, da comercialização desses equipamentos, a instalação, mas que você revise principalmente a parte do acordo. Revise. Para saber se está tudo de acordo daquilo que é os compliance da sua empresa, da sua representação. Você, representante, tem que olhar esse contrato, tem que revisar. Ver se está faltando algo que você prometeu para o teu cliente, que você precisa entregar, coloca nele, cara. Mas não precisa. Eu falei, então, precisa. Se você prometeu para o cara que você vai fazer isso, aquilo, vai fazer uma terraplanagem corretiva, ou vai arrumar o padrão dele lá, ou alguma coisa que está fora do eixo, fora do regramento, do compliance, da sua representação ou da sua empresa, é muito importante que conste em contrato. Porque o contrato não foi feito para brigar. O contrato foi feito para não brigar. Saca? O contrato foi feito para trazer seriedade do acordo. Porque na falta de alguém, na falta de você, representante, na falta de você, empresário, na falta do cliente, ninguém é eterno. Alguém pode vir a faltar. Alguém pode partir dessa para uma melhor. Você tem aquilo que foi estabelecido do acordo lá. E esse arquivo, nesse contrato, que ele deve de ser físico, mas que ele também tenha que ter a forma digital, a arquivologia, numa pastinha digital lá. Por quê? Porque daqui 3 anos, esse cliente mesmo quer fazer um upgrade no sistema, ou esse cliente quer que você faça um balanço energético, ou esse cliente quer algum motivo, você não lembra mais. Você lembra o de hoje, mas você não lembra de 3 anos atrás. Então você vai se reportar esse arquivo para você ver o que foi o acordo, para você partir com uma informação daquele acordo para poder performar e fazer mais e melhor. Esse é um CRM importantíssimo que você precisa ter. Físico e digital. São as informações. Gestão de cliente. Saca? Isso, gafanhoto, você precisa fazer. Ninguém vai fazer por você. Então, para você vender essa usina, e lembrando que usina, tudo é usina, mas como eu falei no inicial, o cliente pensa que usina é uma coisa grande. Em qualquer projeto, você tem que encarar como uma coisa grande. Porque tem uma responsabilidade muito grande. Você está promovendo uma geração, mas você está também colocando um ponto de vulnerabilidade, onde que, na instalação, se não ser de acordo dentro da norma, dentro do regramento, ser supervisionado, acompanhado, pode trazer algum tipo de problema, algum dano. E tudo que você não quer e tudo que você não pode é promover algum tipo de prejuízo para o teu cliente. Sei que não é a tua intenção, mas por isso que você precisa acompanhar. Depois de pronto e feito, precisa fazer uma auditoria nesse sistema. Acompanhar a geração na sua inicial para ver, é um filho novo que nasce, é uma usina que foi conectada. Precisa acompanhar para ver se está de acordo. Precisa passar nesse cliente, tomar um café com ele, fazer uma entrega técnica. Isso é de fundamental importância, um manual, se acontecer isso, é assim, acontecer. E o cliente tende a esquecer. Porque não está no DNA dele, não está no escopo do trabalho dele do dia a dia.
E outra coisa, gafanhoto, que eu não vejo nenhuma usina, e eu super recomendo que você faça, você representante, priorize isso, você integrador, faça isso. Imprima o unifilar desse projeto, é como se fosse um alvará, vai numa gráfica aí, cara, compra aquele envelope, que é aquele que é tipo que você coloca em plastificado, cara, coloca esse unifilar dentro dele, vai lá e pega na parede, cara. Porque hoje foi uma equipe de instalação. Daqui 2, 3 anos aconteceu algum problema, uma urgência, emergência, que precisa ir lá fazer, ou o cara vai lá fazer uma higienização, uma limpeza, mas ele precisa identificar algum ponto nesse sistema. Está lá o unifilar para ele ver um mapa do caminho, da composição das strings, da conexão. Coloque todos os projetos pertinentes a essa usina disposto. Até mesmo para você está lá fazendo, tá o teu técnico lá, o que ele vai pedir para você? Ele vai pedir, se ele for acionar uma garantia, vai pedir a nota fiscal, ele vai pedir o projeto unifilar. Então, se possível, deixa até a nota fiscal lá, cara. Ah, mas daí vão saber quanto que pagou. Cara, deixa atrás, saca? Elvis, mas é demais. Não, não é, cara. Informação precisa ser compartilhada, informação precisa ser tratada, informação precisa ser disposta, informação precisa compartilhar. E principalmente não é qualquer um que entra na usina dele para ficar mexendo no inversor. Vai ser alguém autorizado, alguém da confiança dele. Ou só os caras entram lá para roubar, né, velho? Mas fora isso, não vai acontecer. Então, ó, para você vender e instalar uma usina fotovoltaica, se você acompanhar todos os processos, vai te ajudar a ter mais clientes satisfeitos, prova, para que você possa avançar tão logo no futuro no desenvolvimento rumo aos 12K. Vida longa. E isso que importa. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu canal do YouTube, deixe seu comentário, ative o sininho para mais conteúdos como esse. Compartilhe com seu colega, vendedor, seu gerente, diretor, CEO, IO, tudo que você tiver aí. Compartilhe essa informação, compartilhe com o seu cliente, que você também busca informação. Me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, tem aí logo abaixo, para mais conteúdos como esse, beleza? Obrigado, te vejo na próxima.